Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a este novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. A gente continua com a nossa ilustre convidada, a Jaque Juste, que é psiquiatra da infância e adolescência. E a gente vai falar hoje sobre aqueles temas que a gente fala, por que a gente não falou disso antes, considerando que é tão importante, né? Que é uma coisa fundamental, né, na infância e na adolescência e também em adultos, porque adultos também estudam, mas é um aspecto fundamental da socialização, um componente essencial para o desenvolvimento dos jovens, que é a escola. E eu tô, claro, aqui com o Marcos e o Marcelo para a gente bater um papo com a Jaque sobre o tema. Jaque, seja muito bem-vinda e obrigado pelo seu tempo e conhecimento. Muito obrigada aí pela oportunidade de a gente bater esse papo legal aqui, que eu espero que esclareça as pessoas um pouco mais. Como é que a gente pode falar sobre a importância da escola em relação à saúde mental dos seus alunos? Bom, a escola é a segunda casa, né, da criança e do adolescente. Hoje a gente vê muitas escolas período integral, que eu sou a favor, porque deixar a criança em casa na tela é ruim. Então, às vezes fala, tem escola o dia inteiro. Gente, mas a escola é dividida em parte social. É melhor estar lá. Então, é diferente que antigamente o pessoal saía, andava na rua. Não, hoje tá todo mundo dentro da escola e ali eles jogam bola num ambiente protegido. Eu acho excelente essa questão. Então, tem o social, é onde você vai desenvolver o social, o cognitivo. E a criança precisa de estímulo, tanto é que na pandemia teve bastante, tem alguns estudos mostrando dificuldade de desenvolvimento de vocabulário, de fala, dependendo da idade da criança, né? Por falta desse estímulo acadêmico. Outra coisa que a gente percebe ainda falando um pouquinho desse resto de herança de pandemia, adolescentes, crianças assim, ansiosos e não querendo voltar para a escola. Então, quanto isso, assim, que é muito mais pelo social, não pelo acadêmico. Então, quanto essa exposição é importante, porque você recolhe as pessoas em casa, né, principalmente nessa idade, eles começam a ter medo de voltar. Então, assim, é fundamental para o desenvolvimento de habilidades sociais a escola, além de toda a parte acadêmica e emocional, enfim. Ou seja, tem um componente muito além de ensino, né? É um local onde eles estão expostos a outros jovens de diferentes idades, né? E tem essa questão de um contato com um adulto que não é da família, né? E a gente vê, até pelo aumento de incidência de transtornos mentais na infância e adolescência, que claro que isso tem uma repercussão sobre a escola, e a escola adquire uma importância sobre isso, né? Então, como é que sobre a importância da escola sobre como lidar com a sintomatologia dos transtornos mentais na infância e adolescência? A gente falou 2 episódios atrás sobre depressão, né? Mas a pergunta é um pouco mais geral, né? E talvez aquela coisa não só sobre TDAH, como se TDAH fosse um problema de acúmulo de conhecimento, né? Não, TDAH é como se, às vezes, uma visão super restrita sobre o que é TDAH, mas como é que é o papel da escola para ajudar no tratamento, para lidar com a psicopatologia? Assim, acho que é fundamental, pensando em transtornos mentais, no diagnóstico. Porque o que acontece? Muitas vezes, hoje é muito comum ter filho único, às vezes não tem contato com primos, com outras crianças na mesma idade. Aí vai para a escola, seja qualquer idade, tá? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Na família, a gente se adapta àquele filho. Ele é novo, aí você vai... É uma coisa de se ir conhecendo, né? Porque não é que o filho é um robozinho que faz tudo que a gente quer. Ele vai tendo seus jeitinhos, já percebe ele muito bebezinho, já tendo uma certa... querendo mandar ali no pedaço. Então, assim, a família acaba se acostumando com limitações, jeito da criança. Quando vai para a escola, a gente tem várias crianças na mesma idade e que se espera um tipo de comportamento X. E aí, quando você percebe a criança com comportamento diferente, às vezes é a escola que percebe isso. Então, por exemplo, um autista, se você leva, sei lá, de repente ele vai para a escola meio mais cedo, às vezes ele percebe, você vai perceber, sei lá, a professora tá lá, ou tem um evento, todas as crianças estão olhando para lá, ele tá assim, né? A escola, de repente, percebe isso, mas ele parece que tá desconectado. Então, é aí que é mais facilmente notado esses sintomas, porque esses sintomas já existiam. Então, é muito importante para isso. E a partir daí, a escola
acho que a função dela, né, acolher essa criança, dependendo do problema que for, e chamar a família, né, para poder conversar, porque às vezes a família não percebeu de fato. É muito difícil você ver, vamos lá, falando de novo do nosso preconceito com psiquiatria, né? Então é muito difícil você ver seu filho com algum problema, que pode ser ainda mais psiquiátrico. Então, existe, é natural e né, não é por mal, é inconsciente. Os pais acabam negando, psicologicamente falando, não conseguem enxergar aquilo, porque assim, é meio que é parte minha. Se deu errado, é uma ideia, né, que os pais às vezes têm, se deu errado, a culpa é minha. Então, acho que a primeira coisa é, pai não é culpado de nada. Pai, eu ainda brinco com a família quando vai no consultório, falam, o maior problema, o maior culpado aqui é a criança que nasce sem manual. Então, cada um faz o que pode depois disso, né? Então, assim, às vezes os pais acabam não notando isso. E aí a escola consegue orientar, consegue conversar, mostrar algumas coisas, às vezes encaminhar para algum lugar, né, um tipo de tratamento. Às vezes é um psicopedagogo, uma pedagoga, enfim, acho que aí a partir daí começa a se tentar um diagnóstico, né? Já que uma dúvida, né, que eu tenho é o seguinte, né? Bom, na psiquiatria da infância e da adolescência, um dos modelos mais usados de dividir os transtornos mentais em externalizantes e internalizantes, explicando só um pouco para os nossos ouvintes de maneira simplificada. Bom, os transtornos internalizantes têm um sofrimento mais, assim, entre aspas, voltado para dentro, como depressão, ansiedade. E nos externalizantes, um comportamento mais evidentemente com problemas, como criança muito opositora ou com muita desregulação emocional. Agora, uma dúvida que eu tenho é na sua experiência, poxa, a escola, em geral, consegue observar e relatar para os pais os dois tipos ou é mais um tipo que o outro? Como é que é, hein? O problema da criança quietinha é que ela não chama atenção e ela vai. Por exemplo, eu vou voltar de novo ao TDAH, desculpem, mas assim, é muito comum, é mais comum, por exemplo, as meninas terem déficit de atenção e não ter hiperatividade, né? E aí, o que acontece? A menina fica quietinha. E ela sai como? É a burrinha, né? Porque ela tem dificuldade, ela não sabe. E não é, muitas vezes, é super inteligente, tem nada a ver com burrice, né? Com QI baixo, nada disso. Então, às vezes, o que fica quietinho, a escola acaba não notando. Eu lembro uma vez eu fui falar sobre autolesão numa escola, né? Então, eu fiquei com bastante medo quando me falaram. Eu falei, ai meu Deus, porque tem a questão do contágio. E eles pediram para eu falar para criança, era 7º e 8º ano, algo assim. Aí eu falei, mas vocês não querem que eu fale com o professor, com os pais, né? Porque, não, porque a gente tá tendo casos aqui, a gente quer, né? Tá bom, né? Bom, aí eu foquei muito, fiz uma coisa bem lúdica e foquei muito no sofrimento, né? Que essas pessoas sofrem, né? E que tem onde procurar ajuda, blá, blá, blá. E tinha uma menina, tadinha, ela ia se encolhendo na cadeira, sabe? Me chamou a atenção. E daí ela até falou alguma coisa que acho que alguém tinha se suicidado, conhecido dela, alguma coisa assim. Aí aquilo me chamou muita atenção, né? Eu tava dando aula e isso me chamou muita atenção. Aí eu cheguei e falei para os professores, eu falei, olha, não sei se vocês notaram, não sei se é um problema que vocês já conhecem, mas essa menina tá com muito sofrimento, precisa conversar com os pais, né? Porque eu vejo que ela tá, assim, olhando assim, ela tá deprimida, ou com luto muito intenso aí, né? Aí eu não sei o que deu, porque não é uma escola que eu tinha um relacionamento longo, nada, só me chamaram mesmo para dar essa palestra para os adolescentes, né? Mas às vezes você consegue olhar, mas é tão assim, às vezes dinâmica, que às vezes o professor não tem esse olhar, né? Mas eu acho que precisa ter, dá para ter, né? Então se a gente olha e percebe que a criança não vai, então assim, né, vale a pena fazer uma avaliaçãozinha. Eu tenho algumas escolas que eu acho interessante, agora tá meio que na moda fazer o neuropsicológico, né? Então às vezes a escola manda para fazer neuropsicológico. Eu não acho adequado, eu acho que ele pode fazer uma avaliação com alguém especializado em criança e adolescente, que muitas vezes a gente não precisa do neuropsicológico. É uma coisa que às vezes são 5 encontros, né, para fazer essa avaliação, e às vezes a avaliação não é direcionada para aquilo que de fato a criança precisa. Porque o neuropsicológico não é uma avaliação que resolve todos os problemas, né? Ele resolve algumas coisas, ele tira algumas dúvidas, e você que está com a dúvida,
o profissional tem que pedir para o psicólogo que faz essa avaliação o que é que você quer investigar. Porque se você não der, por exemplo, se a minha hipótese é um autismo, não tem nada a ver se a minha hipótese é um TDAH. Né? Então, assim, os testes são outros. E se a criança não tem nada clínico de autismo, não se faz o outro teste, né? Não vai desgastar a criança com uma coisa que não precisa. Então, clinicamente, a gente consegue resolver muitas coisas. Mas, enfim, mas a escola às vezes manda a família fazer um neuropsicológico. Talvez é uma maneira de falar, olha, precisa de ajuda e provar que precisa de ajuda, não sei. Só um parênteses nisso, né? Eu acho, se eu não me engano, mas o Pedro que sabe de cabeça todos os mais de 100 episódios que a gente tem, mas acho que a gente tem alguns sobre exames, né? Em psiquiatria e saúde mental. Isso que a Jaque tá falando é muito interessante, porque, bom, quando você pede um exame, qualquer que seja, na medicina como um todo, você tem que ter um propósito e uma suspeita, né? Acho que o análogo disso que você tá falando, de você fazer uma avaliação neuropsicológica ou outra, sem tanto propósito, que nem se pedir uma ressonância do seu corpo inteiro, né? E ficar procurando a esmo algo, né? E Jaque, você estava comentando, né, sobre a importância do professor detectar, né, sinais de transtorno mental. A gente sabe, alguns estudos mostram que até metade dos transtornos mentais, eles podem ter início até a idade escolar, né? Principalmente muitas vezes até jovens, né? Então até 24 anos, por exemplo, até 3/4 dos transtornos mentais já podem ter se iniciado. E também muitos fatores de risco também vão poder ser observados na escola. Né? Então, por exemplo, a interação com os pares, né? Uma dificuldade de habilidade social, um isolamento. Então, quer dizer, a escola, vamos dizer, é um grande campo de observação das reações, dos comportamentos das crianças. E um fator de risco que, vamos dizer, surge na escola, quer dizer, pode surgir em outros lugares também, mas principalmente na escola é o bullying, né? E que a gente sabe que o bullying pode estar associado a diversos transtornos mentais, né? Inclusive autolesão, suicidalidade, depressão e assim por diante, né? Então, qual que seria, vamos dizer, o impacto do bullying, né, na saúde mental de maneira geral e também como que a escola poderia, vamos dizer, trabalhar no sentido de diminuir o impacto ou até, de alguma forma, prevenir o bullying? Bom, eu acho que tudo que a gente começa bem cedo, né, tem um resultado melhor, até, digamos, tratamento. E vamos falar do tratamento do bullying, né? Se a gente não abordar isso desde muito pequeno, fica mais difícil você falar para um adolescente, olha, gente, não deve fazer isso. Eles, ha, 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 fica aquela turminha. Então, eu acho que a escola ter um lema de valorizar o que cada um tem de bom, ficar atento a essas crianças que têm mais dificuldade para se expressar, porque elas são mais vulneráveis. Crianças que têm algum transtorno, alguma dificuldade, pode não ser um transtorno psiquiátrico, mas alguma dificuldade de aprendizado X, Y, Z, elas às vezes são mais vulneráveis porque vem junto uma autoestima baixa. Uma autoestima baixa, se alguém faz algum comentário, a criança tem mais dificuldade para se defender. Então, isso vai ser uma criança que tem mais facilidade para o bullying. E às vezes também a criança que faz o bullying também está com problema, né? Às vezes a que tem mais problema é aquela que está promovendo o bullying. Então, muitas vezes, por exemplo, às vezes a menina que é a popular, né, que todo mundo quer os populares e tal, às vezes é a criança que tem maior dificuldade, às vezes em casa tem uma dificuldade ali na família, às vezes pode até ser um transtorno de borderline aí, porque ela precisa mobilizar todo mundo para estar do lado dela, e aí a outra que também tem as bordas que se isolam porque não consegue entrar nesse grupo, então tá se sentindo. Então, assim, nessa dinâmica aparecem vários transtornos mentais, aí, a ansiedade, a autoestima, depressão. Então, são crianças com dificuldades. Então, é importante a escola notar, quanto antes notar uma dificuldade ou outra, e trazer essa criança para fazer coisas, para destacar no que ela é legal, que ela é boa. Então, isso vai igualando a turma, né? Então, mas sim, o bullying é muito difícil, eu atendo muito autolesão e é muito difícil uma criança, um adolescente que chega com autolesão que não tenha bullying. E não estou falando de diagnóstico, estou falando autolesão. Pode ser que tenha uma depressão, pode ser que tenha uma ansiedade, pode ser que tenha um TDAH, qualquer coisa. Tem autolesão, tem bullying.
porque fica muito um sofrimento interno, né? Eu sou uma porcaria mesmo, ninguém gosta de mim, eu sou taxada em todos os lugares, então é um rótulo. E às vezes entra num espiral tão difícil que aí a melhor coisa é mudar de escola. Vamos começar uma história nova, porque você não consegue reverter. Então a escola precisa estar muito atento a esses comportamentos, e eu acho que tem que ser uma busca, não é quando aparecer, é antes de aparecer. Né? E já desde muito criança dizer bullying não é uma coisa legal. Né? Então você não pode ficar criticando, botando rótulo no seu coleguinha. E aí mostrando, meio que como eu fiz naquela palestra, né, para os adolescentes, olha, essas pessoas estão em sofrimento. Se elas estão assim é porque elas estão sofrendo, elas estão tentando achar uma forma de se aliviar de algum sofrimento emocional intenso aí. Né? Então acho que é algo muito grave na escola. Me parece que a escola tem um papel fundamental na questão do bullying, porque o bullying é um fator de risco para muitos outros problemas, né? E, ao mesmo tempo, parece também que quem faz o bullying também vai demandar uma certa atenção, né? Claro que precisa ter uma certa consequência, mas talvez essa abordagem policialesca em quem fez o bullying talvez não seja muito boa também, né? Pelo jeito. Não resolvem. Eu acho que também uma ação no não valorizar essa coisa da popularidade, que não é uma coisa legal. Quer dizer, a escola parece ter uma influência sobre como os jovens se relacionam, né? Como é que é o clima entre os jovens, né? Muitas vezes tendem a construir uma sociedade bastante hierárquica, quase de castas ali na escola. E a escola tem uma responsabilidade sobre como que lida com isso, né? Sobre se essa sociedade é construída ou não, né? Exatamente. E se você não faz isso desde muito pequeno, a escola vai ter um grande problema mais para frente, porque vai ser aquela escola que tem um monte de grupinhos, as pessoas não se relacionam, aí tem bullying, aí tem eventos adversos na escola, enfim. Assim como as crianças vão crescendo com maior problema, os alunos deles vão crescendo com maior problema. Então, essa escola é como se fosse uma família. Né? Você tem que cuidar de todos os membros, não só aquele que faz bullying, como aquele que sofre bullying. Né? Às vezes os dois podem ter problemas sérios, psiquiátricos ou sociais, às vezes familiares, que precisa ser olhado. Bom, a gente devia ter gravado esse episódio faz tempo, né? Mas acho que é uma coisa muito importante sobre a importância da escola na saúde mental, né? Uma perspectiva de psiquiatras e principalmente uma perspectiva aqui da Jaque, que é especialista em infância e em adolescência. Já que a gente agradece a presença, o terceiro episódio aqui, a gente acha que foram episódios bastante esclarecedores. Muito obrigado e até mais. Muito obrigada pela oportunidade. Até. Jaque, muito obrigado por mais esse episódio super esclarecedor. Abraços. Obrigado, Jaque. Um prazer contar com a audiência de vocês. Até uma próxima.